Medeiros, eu fiz doutorado sob orientação da professora doutora Lúcia França e com orientação do professor Hernandes, José Augusto Hernandes. E a minha tese foi, o título foi Obesidade em Mulheres, né? Medimos autoestima, autoimagem e bem-estar psicológico, tanto no pré como no pós-operatório de cirurgia bariátrica. E, bom, nosso trabalho foi com mulheres com obesidade, né? Só que não dá para enxergar nada aqui. Estou lascada. O pior é que eu juro do vigor, não estou enxergando nada. Faz aquele esquema, segura o Ctrl. E aí Sim, aproveita a letra, tá toda embaçada, não enxergo nada. Eita. Espera aí que eu vou ver no meu slide, enquanto você passa aí, eu olho aqui. Pode ser? Boa. Boa, aí, beleza. Aí você só sinaliza para passar para nós, que daí a Isabela avança. Beleza. E, bem, então, sobre a obesidade, né? Conceitualmente, a causa da obesidade ela é multifatorial, então depende de interação de diferentes fatores. Começando principalmente pela genética, né? Fatores metabólicos, fatores sociais, comportamentais, culturais, então, muitos fatores envolvidos aí. Segundo a Associação Brasileira de Obesidade e Síndrome Metabólica, a BESA, né, 2022, e o IRU, 2021. Bem, a obesidade é considerada uma epidemia mundial, né, que atinge mulheres, segundo o Bezerra, 2019, atinge crianças, Santos et al. 2019, adolescentes, Souza et al. 2019, jovens, Florencio e Moreira, 2019, adultos, Burger 2019 e idosos, né? O segundo BATS 2019. Bom, pelas previsões, em 2025, nós teremos aproximadamente 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso. E, quando eu defendi minha tese, se dizia que teríamos 700 milhões, né, de pessoas com obesidade. Sobrepeso é uma coisa, obesidade é outra, segundo a OMC. E, então, em 2030, agora, a previsão é que nós teremos 1 bilhão de pessoas com obesidade, tá? Segundo a World Obesity, em 2022. Então, a previsão é só de piorar, né? Não havendo melhoras. E no Brasil, em 2019, havia cerca de 41 bilhões de pessoas maiores de 18 anos obesas, segundo o IBGE, 2020. Bem, o que a obesidade pode ocasionar, né, na pessoa obesa, enfim? Ela compromete a saúde, a qualidade de vida do indivíduo, gera altos custos econômicos para a saúde individual e social, além de afetar a longevidade e o bem-estar psicológico do indivíduo, segundo o RU 2016. Ela também causa discriminação laboral e social, isolamento social, perda da autoestima, ansiedade e preocupação com a imagem corporal. Mas segundo a 2011. Então, nesse contexto, a cirurgia bariátrica ela vem sendo usada como recurso indicado. Ela é um instrumento voltado aí, então, para melhoria desses problemas psicossociais que os pacientes enfrentam, né? E esse problema da obesidade, ele está diretamente associado ao bem-estar e ao resgate da autoestima do paciente. Salerno 2016. Bem, a justificativa para o desenvolvimento desse trabalho de pesquisa, né, da tese, foi que o caráter multidimensional do sofrimento causado pela obesidade, ele induz a práticas sociais pautadas no preconceito e exclusão, interferindo de forma prejudicial na saúde mental de pessoas obesas e levando essas pessoas, né, então, a apresentar problemas de depreciação, insatisfação com sua imagem corporal. Ribeiro et al. 2013.
E o potencial demonstrado pela bariátrica, cirurgia bariátrica, né, ou gastroplastia também, enquanto recurso psicossocial, sendo que é capaz de promover a reversão dos quadros de baixa autoestima e autoimagem. E a bariátrica, então, contribuiria, né, na melhora do bem-estar psicológico do paciente socialmente estigmatizado. A gente sabe que na nossa sociedade, os obesos, tanto quanto as outras classes, né, menos, aliás, que sofrem preconceito, né, os obesos estão entre os que mais são estigmatizados. E o objetivo, então, desse trabalho, né, de tese foi avaliar o envolvimento das variáveis psicológicas, que foram a autoestima, a autoimagem e o bem-estar psicológico em mulheres com obesidade, tanto no pré como no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Tá indo aí? Wander? Oi, você está no slide com vários retângulos, tipo tese, estudo 1, estudo 2. Estudos, isso. Isso, beleza, estamos nesse quadro aqui. Obrigada. Então, nós desenvolvemos 5 estudos na tese e agora a gente está desenvolvendo o último, que é o 6º estudo. Bem, então meu trabalho de tese foi subdividido em primeiro estudo 1, que foi motivos psicossociais para a cirurgia bariátrica em adultos jovens e mais velhos. Esse foi um estudo qualitativo. O estudo 2, análise de factor da Rosenberg Self-Esteem Scale com obesas mórbidas. O estudo 3, validação da escala de avaliação da satisfação com a imagem corporal com obesas mórbidas. O estudo 4, evidências de validade da escala de bem-estar psicológico em mulheres com obesidade. E estudo 5, fechando usando todos esses instrumentos que foram validados, a gente fez um trabalho sobre autoestima, autoimagem, a imagem corporal e bem-estar psicológico. Então, foi um estudo longitudinal, onde a gente comparou, né, as pacientes que antes da cirurgia com pós-cirurgia. Então, para ver o que tinha melhorado em termos de autoestima, autoimagem e bem-estar. E o estudo 6, que a Isabela vai depois relatar, né, que surgiu de todos esses estudos aqui, né, a obesidade mórbida e autoestima. Então, a gente testou aí a mediação da satisfação da imagem corporal. Bem, eu resumi aqui, porque são muitos estudos, e o que vai realmente ser usado aí, né, no estudo 6 é a escala de autoestima, a escala de satisfação com a imagem corporal. Então, eu resumi para esses 2 estudos principais, para esse trabalho. Então, no estudo 2, né, que foi o segundo estudo da minha tese, nós fizemos a validação, então, da escala de bem-estar, né? Desculpe, de autoestima. A análise de factor da Rosenberg Self-Esteem Scale com obesas mórbidas. Esse trabalho já foi publicado na PUC Rio Grande do Sul, tá? Já está publicado desde 2020, eu acho. Bem, então, o que seria autoestima, né? É um conjunto de sentimentos e pensamentos do indivíduo sobre seu próprio valor e sua competência. Ele se reflete em atitude positiva ou negativa em relação a si mesmo. Rosenberg, 1977. Ela influencia na forma como o indivíduo vai aceitar a si mesmo, como ele valoriza o outro, como ele traça suas metas e as projeta para o seu futuro, né? A autoestima também desempenha na esfera das relações sociais um importante papel como mediador do comportamento psicológico, social e físico do indivíduo. Forte 2017. E a escala de bem-estar, né, é uma das medidas mais utilizadas para a investigação da autoestima. Então, ela é chamada em inglês de Rosenberg Self-Esteem Scale, RES. Foi criada por Rosenberg em 1965 e utilizada em inúmeras pesquisas aí, né, investigações em diferentes populações. Bom,
segundo nossa revisão e nossa pesquisa, com mais de 50 anos de pesquisa, né, e centenas de estudos empíricos, ainda não conseguiu resolver a ocorrência, assim, a concorrência em torno da dimensionalidade da RES. Segundo Gomes, de 2018, Gonzalez e Rivera e Pagano Torres, de 2017. Então, ainda existem mais 50 anos estudando e ainda não se chegou a uma conclusão. Bem, a autoestima nos âmbitos nacional e internacional, segundo nossa revisão, não foram encontrados registros de exames psicométricos da RES com uma população de mulheres obesas, e nem aguardando a intervenção cirúrgica da cirurgia bariátrica. Então, nós buscamos contribuir com esse estudo para a avaliação e a intervenção psicológica sobre a autoestima aí, né, em mulheres obesas. Então, o objetivo desse trabalho foi examinar a estrutura fatorial do instrumento RES para a amostra brasileira de mulheres com obesidade antes da cirurgia bariátrica. Porque nesse caso aqui nós estamos validando a escala ainda. Nesse estudo participaram 288 mulheres obesas que aguardavam cirurgia bariátrica. O IMC variou entre 30 e 62 quilos por metro quadrado. Idade entre 18 e 61 anos. Estado civil predominou 62,2% eram mulheres casadas, 30% solteiras e o menor número dos participantes eram divorciadas. A escolaridade predominante aqui no estudo foi nível médio, depois superior, né, que foi 38,2%, e depois especialização, mestrado, e aqui 0,7%, né, com doutorado, muito pouca gente. E 90,6% desses pacientes que responderam à pesquisa, né, foram da região sul e sudeste, e os poucos remanescentes de outras regiões. O instrumento usado foi a escala de autoestima de Rosenberg, em 1979. Originalmente, ela foi adaptada por Rutz, 2000, né, uma escala unidimensional, tipo Likert, 4 pontos, alternando entre concordo totalmente e discordo totalmente, com alfa de Cronbach de 0,90. Nossa coleta de dados Pode foi... passar, Anderson. Oi, desculpe. Não, é a Isabela que está no comando. Está passando, Isabela. Instrumento? Passei. Cheguei aqui no instrumento. Isabela é piloto da nave. Ah, tá, obrigada. Então, nossa coleta foi via Google Forms. Nós divulgamos, a gente divulgou nas mídias sociais a pesquisa, né, solicitando que quem, principalmente em grupos de pessoas com obesidade, no Facebook, principalmente, no Instagram, tem muitos grupos. Então, foram recrutadas pessoas do Brasil inteiro, né? E aí a gente entrava em contato com eles, e aí eles participaram, responderam a pesquisa no Google Forms. A nossa análise de dados, nós foram feitos 8 modelos no âmbito da modelagem de equações estruturais, né? E a análise fatorial, a AFCs com método de estimação de máxima verossimilhança, Marocco 2014, no software Amos 23, artigo 2013. Desculpe, no software Analysis of Moment Structures. E as análises fatoriais confirmatórias foram feitas com amostra de 288 pacientes femininos, e diante das análises concluímos que o modelo 5, foram testados 8 modelos, e o modelo 5, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, foi o melhor, incluindo as correlações entre os erros de itens redigidos de forma positiva e as correlações entre os erros de itens de forma negativa. Foi, em geral, o melhor de todos os modelos testados. Então, foi o que teve um dos
melhores ajustes, né? E os resultados aqui encontrados, os índices de ajuste foram muito bons para o modelo da escala de autoestima de Rosenberg, tendo um Q quadrado de 1,09, um CFI de 0,99, um CE de 0,018 e um IC de 95,43, confirmando, então, a sua unidimensionalidade. E aqui nós temos um modelo, então, né, o diagrama do modelo 5, mostrando, então, que realmente ela é uma escala unidimensional. Tá? Esses dados são de acordo com vários estudos anteriores que foram, encontraram apoio para o efeito do método da RES em diversas amostras, tais como adolescentes, em amostra de adultos e de idosos. E, houve, portanto, então, as fortes evidências, né, de que, na literatura, que apoiam a noção de que a RES respondida pelos participantes atuais, que são as mulheres com obesidade brasileira, contém efeitos de método de itens expressos negativa e positivamente, assim como os estudos anteriores, né, segundo Gu e Hu, 2015, Lendval, et al. 2012, Marshall, 2010 e Kilt, et al. 2006. Bem, a partir de uma perspectiva mais ampla de processamento de informações e o humor negativo dessas pessoas obesas, poderia resultar, então, uma maior tendência a endossar itens com redação negativa da RES. Então, para concluir aqui, sugere-se que estudos futuros tentem preencher essa lacuna importante, que possam testar a invariância da RES em amostra mais abrangente de homens e mulheres brasileiros obesos. Nesse caso aqui, nós fizemos a validação e testamos somente com mulheres obesas, né? Na verdade, mulheres com obesidade, que mulheres obesas é pejorativo. Bem, tá passando, Isabela? Sim. Ah, tá, obrigada. Está no slide de uma mulher que ela está quebrando a própria, sei lá, o próprio Tentando corpo. se moldar, coitada. Isso. Isso aí. E aí, o estudo 3 da tese, né, nós fizemos validação da escala de avaliação da satisfação com a imagem corporal com obesas mórbidas. Bem, a imagem corporal também é um conceito multidimensional, constituído de representações mentais sobre o tamanho e aparência do corpo, segundo o Barnes et al. 2018. E na condição de obeso, então, o indivíduo é estigmatizado, ele sofre julgamentos, discriminação social e exclusão. Segundo que é isso aqui, é árabe, da 2005. E o objetivo desse estudo foi, então, estudar as propriedades psicométricas e validar a escala de satisfação com a imagem corporal para avaliação da pacientes adultas do sexo feminino com obesidade. Também verificamos a influência do IMC da idade na imagem corporal dessas pacientes. E isso tudo vai ser usado agora no estudo 6, que a Isabela vai falar depois. Bem, nesse estudo de autoimagem, né, satisfação com a imagem corporal, nós tivemos 584 mulheres participando, sendo foi feita uma randomização das participantes, tanto antes como depois. E aí tivemos 288 aguardando a plastia redutora e 296 já submetidas à cirurgia. O IMC variou entre 31 e 62,4 e 15,7 a 64,6. Idades de 18 a 66 anos, então aqui a idade foi até acima, né, do outro estudo. Estado civil aqui predominou novamente mulheres casadas, então participantes, bastante mulheres com obesidade casadas, depois as solteiras, né, que foram 26,2%, e em menor número as divorciadas. A escolaridade
também predominou aqui, aqui nesse caso, mudou um pouco, né? A ensino superior foi a maioria, depois ensino médio, com 39,6%, e pós-graduação, estrito sensu, 20,3%. Aqui pulei, tá? Desculpe. As 516, né, participantes, sendo 86,9% da região sul, e sudeste, 78 delas, 13,1% das demais regiões brasileiras. O instrumento para avaliação, né, que foi validado nesse estudo, foi a escala de avaliação da satisfação com a imagem corporal, IASIC, foi desenvolvida por Ferreira e Leite em 2002, né? O instrumento era composto por 25 itens distribuídos em 2 fatores. Um deles, a satisfação com a própria aparência, e o outro fator, a preocupação com o peso. No estudo original, os alfas e cromos obtidos foram 0,90 e 0,79, respectivamente. Em escala tipo Likert, sendo 1 discordo totalmente, 4 concordo totalmente. A coleta, novamente, foi toda feita pelo Google Forms. Análise de dados, foram feitos testados modelos no âmbito da modelagem de equações estruturais, AFCs, com um método de estimação de máxima verossimilhança, Marocco 2014, no software Analysis of Moment Structures, em 2023 e Artbook 2014. Bem, dos modelos testados aqui, nós vemos que os índices de ajustes dos modelos da IASIC, né, que nós testamos, foram um modelo com 2 fatores oblíquos, teve um Q quadrado de 6,6, um SRMR 0,05, um CFI de 0,89, GFI de 0,82, ANSEA 0,098, variando entre 0,092 e 0,104, e um AIC de 1075. O modelo unidimensional também teve um Q quadrado de 6,6, o SRMR 0,05 também, CFI igual do dois fatores oblíquos, 0,89, o GFI também foi igual, o dos 2 fatores oblíquos, 0,82, e a ANSEA foi o mesmo valor, 0,098, igual de 2 fatores oblíquos, porém o AIC foi de 1070. Já o modelo Bifactor teve um Q quadrado de 3,7, um SRMR 0,03, um CFI de 0,95, um GFI de 0,91, um CE de 0,068, variou entre 0,062 e 0,075, e um AIC de 614. Bem, a variância comum explicada, né, ou VCE, revelou que o fator global foi responsável por 77% da variância comum explicada, o fator método positivo foi responsável por 17%, e o fator método negativo por 6%. E todas as evidências geradas sugerem que a escala de avaliação da satisfação com a imagem corporal ela seja considerada como uma medida unidimensional, né, pois observou-se que a correlação entre os 2 fatores atingiu níveis elevadíssimos, de 0,98, sugerindo a existência do modelo unidimensional. Inicialmente, ela tinha 2 fatores, e nossos resultados mostram que ela tem só um. O modelo não apresentou ajuste suficientemente adequado aos dados, então foi eliminado 6 itens, com pesos fatoriais menores que 0,50. E então nós tínhamos uma escala inicialmente de 25 itens, e no final, ao final do estudo, a escala foi reduzida para 19 itens. Tá?
o valor ali maior que 0,50. Ainda assim, os índices não alcançaram os níveis adequados de ajuste aos dados empíricos. Aí eu não coloquei a tabela aqui, que era muita informação. Então, observou-se que a correlação entre os dois fatores atingiu níveis elevadíssimos, 0,98, sugerindo a existência, então, de um modelo unidimensional. É que esse... Não sei se está aparecendo bem aí, mas aqui está bem... Enfim, dá para ver aqui, né, que satisfação com aparência e preocupação com o peso tiveram aqui uma correlação entre eles, né, de 0,98. Então, o que a gente concluiu é que realmente... Isabela. Eita. Isabela. Passei da figura 5, né? Achou? Satisfação, aparência, preocupação, peso? Isso. É essa mesmo, então, Isabela. Desculpe, é que eu vou... Só um minuto que o meu computador está desligando, está acabando a bateria. Então, aqui, né, a gente viu que tem uma correlação entre os dois fatores, 0,98. Então, esse aqui é um diagrama do modelo Liavic, modificado com 10 itens e 2 fatores oblíquos, seus respectivos pesos fatoriais. Então, é o que a gente concluiu aqui. Então, o estudo original do Ferreira Leite, 2002, né, análise fatorial exploratória, foi realizado com uma amostra diferente, foi com estudantes, né, universitários. E, então, não foi possível nós fazermos que fosse feita uma comparação, né, uma comparação entre dois estudos, porque os nossos participantes eram mulheres com obesidade, diferentes e universitários. Bom, na época que a gente fez a coleta, né, antes da pandemia, a gente já considerava que a coleta online não garantia a procedência das respostas, mas agora tudo é online, então, né, a gente acredita que os dados foram, as respostas foram confiáveis, né. Outra coisa que a nossa população foi muito específica, né, a gente fez o trabalho com mulheres obesas, mórbidas, que já estavam envolvidas no processo de gastroplastia. Então, isso pode, segundo nossas conclusões, né, poderia ter produzido resultados inesperados. Já visto que foram identificados estudos anteriores com essa população que a gente não achou, na verdade, nenhum estudo sobre satisfação com a imagem corporal nessa população de mulheres obesas. Então, não pudemos investigar melhor essas variáveis porque não foi possível, devido à falta de literatura. Limitações do nosso estudo, né? Existem muito poucos estudos sobre autoestima, autoimagem e bem-estar psicológico antes e após a cirurgia bariátrica, nessas faixas etárias que a gente fez o estudo. Mesmo fazendo toda a revisão da literatura, procurando, etc., não foi possível, então, fazer uma comparação muito próxima ao estudo que a gente realizou por falta de trabalhos publicados na área. Embora algumas análises tenham, em algumas análises, né, trabalhem com algumas das variáveis e grupos etários, a maioria dos estudos eles são concentrados em crianças, adolescentes e universitários. A maioria dos estudos feitos com obesidade é feito com crianças e universitários, grande maioria. Também aqui no pós-operatório da cirurgia bariátrica, a gente sabe que as mudanças de peso, dos contornos corporais, eles são muito rápidos, que a pessoa perde peso muito rápido depois da cirurgia. Mas o que acontece? As mudanças psicológicas, elas exigem um tempo muito maior para a pessoa elaborar, né, simbolicamente o que está acontecendo. Porque pode persistir ainda, né, segundo literatura e tudo que a gente estudou, ainda depois da cirurgia de perder peso e tudo, a pessoa ainda pode se perceber obesa e se ver obesa. Mesmo que ela tenha perdido bastante peso, né,
ela não se vê magra. Esse é um dos problemas. Nesse sentido, muitos estudos apresentam um acompanhamento máximo de 2 anos. Também, assim, os estudos, a grande maioria deles, no pós-operatório, acompanha a pessoa até o máximo 2 anos, então é o período que a pessoa perde uma grande quantidade de peso e depois ela pode ter várias outras consequências, né? Pode até ter reganho de peso e outras coisas, a cirurgia romper e alguns outros problemas de saúde. Então, também esses pacientes relatam que a elevada perda de peso é um importante fator de recuperação da autoestima. Então, a satisfação com a imagem corporal pode contribuir, né, com a recuperação da autoestima. E daí que veio, né, diante desses 2 estudos, lógico que a gente viu o bem-estar também, a ideia de desenvolver o 6º estudo, né, que é a obesidade mórbida e autoestima, ver a mediação da satisfação com a imagem corporal. E aí a Isabela vai apresentar esse estudo aí agora. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim. Então, esse estudo, né, a gente já está finalizando, colocando nas normas, mas ele ainda não foi submetido, né? Então, o estudo de análise de mediação da satisfação da imagem corporal, né, que vai ver nessa mediação do MC, autoestima. Como a Sandra já disse, né, a imagem corporal é um construto multidimensional que vai dizer da percepção que a pessoa tem de si, né, com atitudes positivas e negativas em relação ao seu corpo. Então, aquilo que a pessoa percebe em relação ao seu corpo. A gente sabe que a literatura tem trago, né, que a imagem corporal negativa ela pode contribuir para problemas de saúde relacionados à obesidade. Também encontramos, né, que pessoas com sobrepeso e obesidade que aceitam o seu peso corporal podem apresentar melhores condições físicas e mentais do que pessoas insatisfeitas com o seu peso, né? Então, a insatisfação, de certa forma, não está ligada ao peso, né, necessariamente. Tem pessoas que estão acima do peso, mas se sentem satisfeitas, têm uma boa autoestima em relação ao seu peso. A insatisfação com a imagem corporal também tem sido identificada como correlato psicológico da obesidade, né, e tem sido associada à baixa autoestima e à depressão. No entanto, né, nós estamos vendo, né, que a literatura tem entrado que nem todas as pessoas obesas são igualmente afetadas e a imagem corporal negativa pode ocorrer em pessoas com peso normal. Eu trago até uma observação do que eu constatei usando essa escala, né, na minha pesquisa, né, que algumas pessoas vieram falar dos itens, por exemplo, nessa escala tem o item que fala assim, se eu estiver acima do peso, eu fico deprimido. Aí uma pessoa falou assim, mas eu fico assim porque eu estou abaixo do peso, né? Então, não necessariamente eu escutei alguns relatos nesse sentido, né? Mas ainda sem nenhuma evidência, né? Então, nessa perspectiva, a gente sabe que há uma complexa correlação entre a imagem corporal e o peso, né? E a gente sabe que isso é um importante e interessante problema de pesquisa, né? A imagem corporal também pode ter um impacto significativo no resultado da cirurgia bariátrica, como a Sandra falou. A pessoa ela vai perder peso, mas ela pode continuar se vendo ainda obesa, né? Então, o objetivo foi examinar o papel mediador da satisfação com a imagem corporal na relação entre IMC e autoestima na amostra de mulheres com obesidade mórbida, né? Então, foi utilizada a amostra de 584 mulheres obesas
dois grupos independentes, 288 que aguardava ainda a cirurgia bariátrica e 296 que já tinham sido submetidos ao procedimento. Foram utilizados instrumentos, a escala de Rosenberg e a escala de avaliação da satisfação com a imagem corporal. Eu não trouxe mais dados porque foram os que a Sandra já apresentou anteriormente, em relação ao EMC, não foram utilizados balanços, por ser uma coleta online, mas foram os respondentes que forneceram as informações do peso e da altura, e a partir disso foi calculado o IMC. O estudo foi submetido ao comitê, nós temos o número do registro, os dados foram por meio de mídias sociais, em grupos que a Sandra fez contato, conseguiu esses dados, todos na plataforma Google Fotos. Nesse caso da análise desse estudo 6, foram utilizados os softwares SPSS da versão 26, por meio da estatística descritiva para observação e distribuição dos scores. Foram comparados também as medidas entre grupos, já que a gente estava lidando com pós e pré, com o teste T. Para testar um modelo de mediação, foi utilizada a extensão, o MacroProcess do SPSS, do REIS. E aí, nesse estudo, a variável preditora foi o MC e a critério autoestima, e a variável mediadora, a satisfação da imagem corporal. Nós temos aqui a comparação entre os scores médios dos grupos da pré-cirurgia e pós-cirurgia. As medidas revelaram resultados estatísticos significativos, em todos os casos. E nós temos a tabela 2, traz a estatística descritiva, o teste T, para amostra independente do tamanho do efeito. Então, a gente pôde observar, que não coloquei todos os detalhes aqui, mas a distribuição dos scores que foi feita, constatou a não normalidade dos mesmos, e aí nós podemos ver aqui num teste T, que os resultados revelam que o MC, antes e depois da cirurgia bariátrica, teve uma redução estatisticamente significativa e com um forte efeito, nós também podemos ver a comparação das medidas de autoestima e satisfação com a imagem corporal, entre os grupos pré e pós, que revelou um aumento significativamente para ambos e com um forte tamanho de efeito. Bom, para se fazer uma análise de mediação, é proposta uma abordagem que deve ser seguidas as 4 etapas, Nessas 4 etapas são conduzidas por análise de regressão, e aí vai ver a significância dos coeficientes, que é examinada em cada etapa. Então, basicamente vai ver a relação, essa variável preditora, ela deve estar significativamente relacionada com a mediadora, a variável mediadora deve estar também significativamente relacionada com a variável critério, e a mediadora que deve estar significativamente relacionada com a variável critério. E aí, quando foi feito na autoestima, ele diminuiu, o que quer dizer que quando o MC ele passa ali, pela satisfação com a imagem corporal, esse efeito dele na autoestima, ele é reduzido. Aí nós podemos acompanhar nessa figura, E aí foi feita essa análise, com intervalo de confiança, estimado por 5.000 reamostagens no Bootstrap, e a gente pode perceber, sintetizando, que a mediação foi parcial, a mediação da satisfação com a imagem corporal foi de aproximadamente 44,02%, na relação entre MC e autoestima das mulheres com obesidade mórbida. Nós também tínhamos uma outra variável que não foi incluída, mas que também
parece que sim, que é uma variável mediadora, que seria, no caso, o bem-estar, né? Então, conforme esperado, né, os resultados revelaram que o MC antes e depois da cirurgia bariátrica teve uma redução estatisticamente significativa e com forte efeito. Assim, ressaltando que eu não falei anteriormente, né, então, todas aquelas relações, né, entre autoestima e IMC, né, entre IMC e a satisfação foram significativas, né? Então, todas elas foram vistas e elas foram significativas e a partir daí pode-se ter a análise de mediação. Bom, continuando aqui, né, a comparação das medidas de autoestima e satisfação com a imagem corporal entre os grupos pré e pós revelou um aumento significativo para ambas, com forte tamanho de efeito. Né, para avaliar a exata responsabilidade da redução do IMC sobre as variáveis, né, psicológicas, foi testada a hipótese de que a relação entre o grau de obesidade representado pelo IMC e a autoestima é mediada pela satisfação com a imagem corporal em mulheres obesas que procuraram tratamento para perda de peso, né? Lembrando que a gente considerou aquelas que estavam na espera e aquelas que já haviam passado pelo procedimento. Os resultados revelaram, né, que a relação entre IMC e autoestima foi parcialmente mediada pela satisfação com a imagem corporal. Né? Então, esse estudo, ele traz, né, aí ele aponta, né, que a satisfação com a imagem corporal, ela não apenas media parcialmente a relação entre o grau de obesidade e o sofrimento psicológico em indivíduos que procuram tratamento, mas também ela está diretamente relacionada à baixa autoestima. Assim, né, com essa presença, né, dessa distorção de imagem corporal em obesos e essa relação com o funcionamento psicológico, né, o estudo propõe que a insatisfação com a imagem corporal ela pode ser um fator que deve ser avaliado em pacientes obesos, né, que procuram tratamento para perda de peso. Né, e quando evidente, deve se tornar alvo de esforço de intervenção, porque, né, como a gente já mencionou anteriormente, mesmo que a pessoa faça cirurgia, vai passar um tempo, né, como se trata de uma variável psicológica, ela vai continuar se percebendo obesa, né? Então, vai levar um tempo e requer um acompanhamento no pós-operatório. Aí estão as referências e finish. Obrigada. Parar de compartilhar aqui.